Queridos, hoje a gente vai falar de uma mulher viúva da cidade de Naim. Mas antes de falar dela, quando eu pensei nessa série dos milagres de Jesus, eu fiquei pensando assim, me veio à memória que milagre de Jesus a gente associa logo com uma cura física, uma cura orgânica, né? E lendo os autores da nossa tradição reformada, eles enfocam um outro aspecto que me pareceu para eles muito mais importante do que a cura física. A cura física é importante. E a gente, às vezes, quando fala de... A gente está muito pouco acostumado em falar de milagres, né? Na minha igreja acontecem milagres, né? Parece que é alguma coisa que já passou, que a gente não tem... Essas coisas não acontecem mais no dia de hoje. E meditando sobre isso, eles colocam assim, o maior milagre, que é o milagre de todos os milagres, e que a gente não se dá conta, que a gente não olha para isso como um milagre, que é a nossa salvação. Eu meditando sobre isso, eu comecei a vir para a igreja com muito mais temor no meu coração, com muito mais reverência no meu coração, porque esse grande milagre, que é a nossa salvação, a minha salvação, se você olhar bem para ele, é um milagre. Não tem como a gente se salvar. Não tem como a gente cumprir essa palavra como a gente gostaria, tá? Nem como Deus gostaria, como nós gostaríamos, não dá para cumprir. Obedecer essa palavra. A gente não consegue nem ler, nem meditar com regularidade na palavra de Deus. E eu penso que é difícil lidar com esse milagre da nossa salvação. E eu agradeço muito ao apóstolo Paulo quando ele relata o drama dele em fazer a vontade de Deus. Porque se ele não fizesse isso, eu acho que eu teria saído da igreja, porque eu ia pensar assim, bom, esse negócio de ser cristão não é para mim. Não é para mim. Porque eu não consigo ser cristão perfeitamente. Eu não consigo cumprir a palavra de Deus perfeitamente. Então, por uma questão de honestidade, porque eu sou alguém que quero cumprir. Eu sou alguém que quero fazer o melhor para Jesus. Então, por uma questão de honestidade, eu não vou participar mais disso. Eu ouvi isso de um senhor. E ele disse para mim, eu saí da igreja porque eu não conseguia cumprir o que eu lia. E eu não conseguia cumprir e viver o que era pregado nos púlpitos aos domingos. Então, por uma questão de honestidade, eu vou sair da igreja. Eu saí da igreja. E eu fiquei me perguntando, que igreja é essa que está comunicando isso? Será que a nossa igreja está comunicando isso? De que pessoas que não conseguem viver o Evangelho de Jesus como gostariam, como deveriam, precisam sair da igreja? E fiquei me questionando também, que pessoas e que igreja é essa que acredita que está cumprindo perfeitamente a vontade de Deus? E esse milagre, que é a nossa salvação, de repente, depois de tantos anos, eu lendo, estudando, eu falei assim, nossa, peraí, isso é um milagre. Isso é um milagre. A minha salvação é um milagre de Deus.
Você está aqui, eu estou aqui porque Jesus, Ele cumpriu por todos nós todas as exigências da lei. Ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus e Ele nos empresta esse mérito. Não é maravilhoso isso? Alguém te emprestar um mérito, não é seu, mas eu te empresto, eu te dou. Eu vou compartilhar. O Evangelho de Jesus é um evangelho sempre de compartilhamento, de compartilhação, né? De compartilhamento. A gente leu aqui sobre os dízimos que Deus vai derramar tantas bênçãos que você vai precisar compartilhar. Você não vai dar conta. É como se você recebesse tanto presente, que você não vai ter tempo de abrir todos eles. E vai ser um desperdício se você não compartilhar esse excesso de presentes que você recebe. Quando a gente falar de milagre aqui, eu quero que você lembre que a gente está falando do verdadeiro, o maior de todos os milagres. Aquele que gerou toda a nossa vida, que é o milagre da nossa salvação. Eu passei a vir para a igreja com um senso de temor a Deus muito maior. E com um conforto no meu coração também muito maior. Uma vez me falaram assim: Carlos, você fala muito do amor de Jesus, e o juízo? Né? Existe o juízo de Deus, né? E esse juízo de Deus foi derramado sobre Jesus. E o nosso eu humano, o nosso ego, ele gosta muito do juízo e não gosta muito do amor de Deus. Porque o nosso ego não tem como retribuir esse amor de Deus. Isso incomoda o nosso ego, o nosso eu. Porque o nosso ego, ele funciona na lógica do merecimento. Na lógica do merecimento. Então, se eu puder ser castigado e punido, na lógica do merecimento, eu estou pagando a minha salvação. Faz sentido? Eu não sei se vocês lembram, eu ficava muito mais confortável quando os meus pais me castigavam por algo errado que eu tinha feito, do que quando eles me perdoavam e não passavam nenhum castigo para mim. Aquilo me matava, acabava comigo. Porque quando meu pai ou minha mãe me colocavam de castigo, quando terminava o castigo, eu saía com a consciência limpa, não devo mais nada para os meus pais. Eu saía assim, não devo mais nada, zerei. Quando os meus pais não me perdoavam, parecia que aquilo assim, eu vou ter que, a vida toda, dever para os meus pais o fato deles não terem me punido, terem me perdoado. É um peso insuportável. Você tem que ser grato a vida toda por um favor que alguém te faz sem poder pagar isso. A lógica do merecimento, que é a lógica do nosso eu, a lógica do nosso ego, ela quer pagar. E quando pagar, ela não tem mais compromisso com o credor. Então era como eu funcionava agora na minha adolescência, eu pagava, eu não devia nada a meus pais. Não podem me cobrar mais nada. Mas quando eles me perdoavam, até hoje eu quero reparar algumas ações que eu fiz de desobediência aos meus pais que eles me perdoaram. Até hoje. Eu já estou com 60, né, Geraldo? 60. Até hoje eu quero pagar. É insuportável isso. E a graça de Jesus, ela é uma afronta para a gente. É uma afronta mesmo. Deixa você desconfortável. Deixa você muito incomodado. E se eu pudesse pagar alguma coisa a Jesus, ele ia trabalhar para mim, com certeza.
Ele ia trabalhar para mim. Porque eu ia acumular créditos, bônus, para no final do mês eu poder exigir, algumas questões de Deus que eu considero importantes para a minha vida. Mas a lógica da graça derruba a gente. Agora, se você fizer uma pregação na lógica do juízo, todo mundo aqui vai sair arrasado, mas satisfeito. Porque vão entender que não, eu mereci essa exortação, e agora já paguei o preço pelos meus erros, agora não devo mais nada a ninguém, nem a Jesus. Mas a lógica da graça, você sai com desconforto de uma dívida que você nunca vai poder pagar. É assim que funciona. Então, eu quero que você, diante dessa breve exposição que eu fiz, a gente vai ler o texto agora, a partir dessa lente, Lucas 7, 11 e 17, diz assim: antes disso acontecer, Jesus tinha curado o servo do centurião, E depois vem essa ressurreição, essa obra que Jesus fez. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se, tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Eu vou falar aqui bem resumidamente, sobre a cidade de Naim. Naim ficava ao sopé do Monte Tabor, uma vila muito pobre. Essa cidade ficava cerca de um dia e meio de caminhada da cidade de Cafarnaum. Cafarnaum em hebraico significa aldeia da consolação. E Naim, o significado de Naim significa aconchego, tranquilidade, calma, o que nos leva a crer que era um bom lugar para se viver. Uma mulher viúva, nesse período, nessa época, já era uma mulher que teria uma vida muito difícil. Mas se ela tivesse um filho, esse filho sendo, ele seria um alento para a vida dela. Então a gente está falando de uma mulher que perdeu o marido e perdeu a esperança dela, que seria esse filho. Eu quero que vocês guardem 3 palavras que eu quero, através das quais eu quero pensar esse texto com vocês, que é compaixão, ressurreição e esperança. Compaixão, ressurreição e esperança. Como é que Jesus se relaciona com a nossa vida e com o nosso sofrimento? Eu pensei que Jesus, ele sempre, desde sempre, se relaciona com a gente no modo da compaixão. Compaixão é a capacidade que você tem de se condoer pelo sofrimento do outro
e ter uma atitude em relação a esse sofrimento. Ser um agente de Deus na vida dessa pessoa, transformando essa situação de sofrimento em bênção para a vida da pessoa. Então, ter compaixão, se você tem compaixão de uma situação, mas não faz nada para mudar essa situação, isso não é compaixão. A gente pode dizer que você se apiedou, né? Mas compaixão implica em ação, em transformar aquela situação de sofrimento. Quando você aceita, eu gosto sempre de dizer que Jesus, quando ele aparece na nossa vida, ele aparece sempre se relacionando com a gente, sempre propondo mudanças na nossa vida. Jesus sempre está na ação. E a gente vai responder a essa ação de Deus, né? Lá nas cartas de João, fala que Deus nos amou primeiro. Deus sempre toma a iniciativa de nos amar e de cuidar da gente. Sempre. E aqui no versículo 13 ele fala assim: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. O que é uma atitude totalmente sem sentido, não é isso? Você imagina você estar no velório e alguém chega para você e diz: olha, não chore. A gente diria: mas que falta de sensibilidade, que falta de respeito pelo luto dessa pessoa. Jesus está sempre dizendo para mim e para você: não chore. Porque Jesus, ele está sempre, a essência de Jesus é compaixão. O que significa que Jesus, ele sente o que você sente e ele age sobre o seu sofrimento. Ele sente o que você sente e ele está sempre agindo. Às vezes a gente tem a sensação de que nada está acontecendo na nossa vida. Nada. Você ora, e você ora pensando sempre na situação. O foco é a situação. O foco é o seu sofrimento. Sempre. Mas se o foco é o seu sofrimento, você não vai perceber a presença de Jesus na sua vida. O foco precisa ser Jesus. E quando você coloca toda a sua atenção em Jesus, a presença dele transforma você. Mesmo que aquela situação que você está passando não tenha tido nenhuma alteração. Eu já fiz essa experiência. Eu durante muito tempo orei por uma situação, eu pensava naquela situação, orava, lia a Bíblia, orava, procurava oração, sempre focando naquela situação. Eu falei assim: peraí, eu vou parar de focar essa situação. Vou focar Jesus. E comecei assim: não, Jesus precisa poder me cuidar, me trazer paz, independente dessa situação se resolver ou não. Porque se a minha vida depender da solução dos meus problemas, eu estou perdido. Porque eu tenho problema todos os dias da minha vida. Resolve um, aparece o outro. Resolve um, aparece o outro. Então eu percebi: a minha paz não pode estar na resolução desses problemas. Senão nunca vou ter paz na vida. Eu preciso focar e colocar toda a minha atenção em alguma coisa que seja definitivo. E Jesus é solução definitiva, é o grande milagre da minha vida, é Jesus. É a minha salvação. Toda a minha segurança, todo o meu senso de realização está em Jesus.
não pode estar na minha vida. Se estiver na minha vida, vai ser complicado. A minha vida muda muito. Os meus relacionamentos mudam muito. Eu vou viver num estado de ansiedade terrível. Mas se o meu senso de realização, se o propósito da minha vida está em eu receber o Senhor Jesus na minha vida, Jesus sempre está ali, me amando, me cuidando, promovendo mudanças na minha vida. Ele é minha segurança. Ainda que muitos problemas na minha vida não sejam solucionados. Vamos pensar que a gente vai morrer, vai deixar uma porção de problemas sem ser solucionados. Não vai dar para dar conta de tudo. Essa viúva não sabia disso, mas você sabe. Eu quero dizer para você que Jesus tem compaixão por você, pelo seu sofrimento. E a Bíblia fala isso. Lá em Hebreus 4:15, diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Na versão Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: o nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Nós temos um Deus que é perfeitamente capaz de compreender as nossas fraquezas. Isso tudo é insuportável para a gente. Porque nós funcionamos na lógica do ego, na lógica do merecimento. Quanto mais Jesus vai te amando, vai te abençoando, a sua dívida com Jesus só vai aumentando. Só vai aumentando. Você tem duas opções: deprimir e ser grato. Ou você deprime de tanta dívida com Jesus, ou você passa a expressar na relação com Jesus uma vida de gratidão. Ou você passa a viver todos os dias testemunhando o grande milagre da sua salvação na sua vida, e que esse milagre pode ser também uma opção para aquele que está em sofrimento perto de você. Por que o amor de Jesus nos incomoda tanto? Porque nós funcionamos muito mais na lógica do nosso ego, na lógica do merecimento. Na lógica do nosso ego, do nosso merecimento, eu penso que sou capaz de pagar. Eu sei que a nossa experiência de dever favores, né, nos nossos relacionamentos não é muito boa. A cobrança vem e vem pesada. Mas se você experimentar viver, se deixar, se entregar na relação com Jesus, você vai ter uma surpresa. Porque na relação com Jesus não vem cobrança. Seria um contrassenso Jesus me cobrar por algo que Ele sabe que eu não sou capaz de fazer, que é me salvar. Se você se permitir a depender cada vez mais de Jesus, você vai
começar a funcionar no modo de gratidão. Porque você vai compartilhar Jesus para todo mundo como sendo alguém que faz tudo por você e não cobra nada. E não cobra nada mesmo, tá? É que chega a um ponto, chega no nível de favorecimento que a gente não aguenta não retornar nada para Jesus. Chega uma hora que você fala: Jesus, deixa eu retribuir alguma gratidão. Me diz aí o que você quer que eu faça. Esse é o momento onde você começa a servir a Jesus. Você não serve a Jesus por uma questão de obrigação, de dever moral. Você serve a Jesus porque você é tão servido por Jesus que você não aguenta não compartilhar essa experiência com as pessoas que estão à sua volta. Jesus funciona no modo da compaixão. Mas Jesus também se relaciona com a gente e com o nosso sofrimento nesse modo da ressurreição. Eu não sei se você entende o que é a ressurreição. É uma coisa muito séria. A gente passa por esses temas de uma forma... Isso tem que promover alguma alteração na minha vida. Lucas 7,14 diz assim: depois dessa cena toda, Jesus se aproximou, tocou no caixão e os que o carregavam pararam. A presença de Jesus provocava isso nas pessoas, né? Havia um respeito, uma autoridade. E ele diz: jovem, eu lhe digo, levante-se. Efésios 2, de versículo 1 a 8, é um texto que explica bem essa questão da ressurreição. Ele diz assim: olha, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós vivíamos debaixo da tirania, da lógica do merecimento, é isso. Toda a nossa vida, ela era sujeita à lógica, à tirania da lógica do merecimento. E lá no versículo 4 diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Deu-nos uma vida eterna, uma vida diferente, uma vida que é toda ela governada pela graça de Jesus. Ele diz assim: isso quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. A gente não merece. Você seria capaz de continuar ajudando alguém que não merece? Que não valoriza a sua ajuda? Qual é o seu limite de tolerância para alguém que não reconhece o que você faz? A gente para de ajudar filho, filha. Não é? Às vezes a gente para, né? Você fica tão cansado, é tanta falta de reconhecimento, de valorização, de respeito. Se você não para de ajudar, você pensa: ah, que vontade de parar de ajudar. É uma vida, a vida com Jesus, você ressurge, né? Você experimenta o que a Bíblia fala, que a vida que é governada pelo nosso ego, para Jesus não tem vida aí. A vida que é vida
é a vida que é governada pela graça de Deus. É isso. E a gente passa todos os dias numa luta com a gente em relação a isso. A lógica do ego e a lógica da graça ficam brigando dentro da gente, né? E o inimigo, ele está a favor da lógica do merecimento, do nosso ego. Ele está ali, não, você não merece, você errou aqui, você errou ali. Você não deveria ir para a igreja, porque sua vida está errada aqui, você não lê a Bíblia. Você sabe o que Jesus quer que você faça e você não faz. Seja honesto, seja íntegro. Essa é a lógica do merecimento. Aí você vai se convencendo, porque você pensa assim. Não é que o inimigo está convencendo você, trazendo uma nova ideia para você. Você já pensa assim. A ressonância dentro de você para essa lógica do merecimento. Eu acho um desafio para a igreja todo domingo. E ouvir isso. Que você não merece. Que você precisa agradecer e continuar recebendo a graça de Deus na sua vida sem merecer durante toda a sua vida. Para sempre, na verdade. Eu tenho orado assim para Jesus me ajudar a receber. Falo, Jesus, eu tenho meu limite. Eu tenho meu limite com a graça de Deus. Tem hora que falo, não, aí não. A minha vida melhorar mais do que isso não dá. Eu não mereço. Quer dizer que eu vou ter que dever mais essa para Jesus? E Jesus quer mudar a sua vida, quer melhorar a sua vida, e você resiste. A resistência é nossa. A gente até às vezes bota na conta do inimigo, mas é nossa. A dependência de Jesus é a única dependência que eu conheço que não te humilha. Não falta com respeito a você. As demais dependências dos nossos relacionamentos nos humilham. Eventualmente vão faltar com respeito a gente. Mas a dependência de Jesus, ela te exalta. A palavra não fala que os humilhados serão exaltados, né? Se você suportar a graça de Deus, você vai ser exaltado. Eu só consigo suportar a graça de Deus se Jesus me ajudar, senão eu não consigo. Eu vou querer pagar. E aquela coisa, Jesus, não, deixa que eu vou resolver esse sofrimento aqui. Jesus, o Senhor já me ajudou bastante. O Senhor já removeu todos os grandes obstáculos da minha vida. Agora é coisa pequena, coisa que eu vou dar conta. Não, pelo amor de Deus, não faz mais nada não, Jesus. Me deixa quieto. Só que até as coisas pequenas a gente depende de Jesus para fazer. Para que elas funcionem do jeito que precisam funcionar, Jesus tem que estar ali, abençoando, capacitando. Ressurreição. Na ressurreição você é liberto da tirania do seu ego, da lógica do merecimento, para a lógica da graça de Deus. Essa é a nova vida que Deus nos dá em Jesus Cristo. O que aconteceu com essa comunidade toda, porque o que Jesus faz na sua vida, Ele não faz só na sua vida, Ele faz na comunidade que você está. A obra de Jesus é sempre comunitária. Sempre comunitária. Quando
quando alguém da família se converte, aceita Jesus, ele começa a trabalhar na comunidade, nos vizinhos. Vou contar uma experiência que eu tive, 2 experiências em que eu fui orar, as pessoas estavam muito doentes e parecia que não tinha mais nada a ser feito, né? Então eu fui orar com essa senhora e ela estava deprimida na sala, na casa, e eu fui lá 1, 2 vezes orando com ela. Na segunda vez que eu fui, eu encontrei outra pessoa. Ela me disse uma coisa que me chocou muito. Eu saí de lá meio arrasado, porque eu estava orando pela cura, para que... Na segunda vez que eu fui, ela falou assim, olha, eu estou muito bem. Jesus falou comigo que Ele vai me levar em tantos dias. E eu estou muito feliz. Eu falei assim, mas como é que uma pessoa pode estar feliz? Se Jesus viesse falar isso comigo, eu falava, Senhor, erra a porta. Erra a porta, porque quero saber disso não. E ela foi embora feliz. A outra situação, eu orei, uma pessoa que estava internada, e estava quase indo embora já. E aí o filho dele me liga assim, pastor, um milagre aconteceu, meu pai está ótimo, acordou de manhã, mandou chamar toda a família, está conversando com todo mundo, está pedindo perdão para todo mundo, contando piada, está uma maravilha. No dia seguinte ele me liga de novo, pastor, aconteceu uma coisa muito, muito legal. De madrugada, o meu pai acordou a minha mãe e disse assim, meu amor, Jesus está vindo para me levar. Eu estou muito feliz. Eu estou muito em paz. E ele foi embora falando assim com a minha mãe. São 2 milagres que a gente não vê como milagre. São 2 milagres que a gente não vê como milagre. Eu quero morrer assim. Jesus, ele funciona no modo da compaixão, no modo da ressurreição, e ele funciona também no modo da esperança. Porque esses 2 modos em que Jesus levou essas 2 pessoas produziram um conforto na família e uma série de interrogações. Que Deus é esse que faz isso na vida das pessoas no momento de morte? Amém, amém, amém. É um Deus maravilhoso e glorioso. Amém. E, gente, poder experimentar isso é muito maravilhoso, né, gente? Muito maravilhoso. Esse é o seu Deus, é o nosso Deus. Lucas 7, 15 e 16 diz assim, e o rapaz se levantou, né? O rapaz é o que estou colocando aqui. Ele se levantou, sentou-se, começou a conversar e Jesus o entregou à sua mãe. A esperança daquela mãe foi devolvida para ela. Às vezes a gente perde esperança, uma série de situações, mas Deus está dizendo assim, eu vou devolver a sua esperança que você perdeu. Eu estou te devolvendo a esperança que você perdeu. Estou te devolvendo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Romanos 15 diz assim, 15, 13, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo de Deus.
Foi o que eu vi nessas duas pessoas com quem eu orei. Eu fiquei assim, até hoje, eu fico pensando nessa situação, até hoje. Já tem mais de 20 anos que isso aconteceu. Eu vi alegria e paz na vida dessas pessoas, e confiança em Jesus. Eu me lembro que a senhora se emocionou, Jesus está vindo me buscar. Os olhinhos dela se encheram de lágrimas, de alegria, de paz, de confiança. Eu fiquei, Jesus, eu quero isso. Eu estou vivo e eu não sinto isso. A cura física é só uma dimensão do milagre que Deus opera na nossa vida. A igreja de Jesus é uma igreja de milagres. Milagre da sua salvação, o milagre da sua fé. Domingo passado, eu li aquele texto lá em Filipenses, eu esqueci agora o versículo. Eu achei tão maravilhoso que Deus trabalha na gente para a gente poder obedecer os mandamentos dele. O que é isso? Ele faz isso todos os dias, para sempre. Ele trabalha na sua mente e no seu coração para que você possa ter realização, possa poder experimentar essa nova vida, para que você possa saber o que é essa ressurreição na sua vida e para que você possa compartilhar isso com as pessoas. Amém, queridos?